Parte do pente fino do INSS é inconstitucional. Lei 8.949 pode pôr fim à perícia médica, que é feito a cada 2 anos em aposentados por invalidez e aqueles segurados que hoje estão em gozo e recebem o BPC-Loas. São esses os destaques do primeiro boletim informativo aqui do canal Rumo ao Nada nessa manhã do dia 18 de setembro, se eu não me engano, de 2019. É setembro sim, gente. Eu vou olhar aqui no meu calendário que eu sou muito ruim para guardar datas e esse tipo de mês na cabeça, Mas, enfim, meus amigos, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações. E se você é um recorrente aqui no canal e ainda não se inscreveu, existe um botãozinho aqui do lado, tá subscriber, Inscreva-se. Escreve aí e ajude o canal a abranger, a chegar, digamos assim, em mais pessoas para conhecer um pouquinho melhor o nosso trabalho aqui na internet. Lembrando que o canal Rumo ao Nada é um canal que visa levar até você temas da Previdência Social de uma maneira simples e descomplicada, falando uma linguagem que o povo entende. Olha, Procuradoria-Geral da República, ou seja, a senhora Raquel Dodge, antes da sua saída, diz que parte do pente fino do INSS é inconstitucional. Pena que muito pouca coisa vai resolver nessa situação, devido essa ação já estar prejudicada, porque a Lei 13.846 já foi sancionada pelo presidente da República. Olha, a Procuradora-Geral da República considerou inconstitucional parte da Lei 3.846 de 18 de junho de 2019, que criou o atual pente fino do INSS, que é derivada da MP 871, que foi editada em janeiro desse ano. A lei, para quem não sabe, ela instituiu revisões nos benefícios previdenciários e deve trazer economia de cerca de 10 bilhões aos cofres públicos, segundo o governo federal. Essa é a estimativa que o governo pretende economizar com esse pente fino, Olha, em parecer, a Procuradora-Geral da República, no dia 10 de setembro, enviada ao STF, a então procuradora Raquel Dodge defendeu a inconstitucionalidade do artigo 24 da nova lei, ou seja, o artigo 24 da Lei 13.846, segundo a ex-procuradora-geral, é inconstitucional, que impõe prazo de 10 anos para os segurados contestarem atos administrativos do INSS, como indeferimento, cancelamento e cessação de benefício previdenciário. Lembrando que essa tática de revisão de benefícios já era usada pela Justiça há muito tempo. A revisão, por exemplo, quando você pede uma revisão para corrigir valores da sua aposentadoria, já era usado esse tempo de 10 anos, que é conhecido o tempo de decadência. A partir de 10 anos, teoricamente não pode, mas a Justiça sempre abre as suas exceções. Aliás, meus amigos, no Brasil há exceção para tudo, e essa que é a grande realidade. Olha, nesse documento que a Raquel Dodge enviou ao Supremo, diz que o artigo ofende o direito fundamental à Previdência Social. O posicionamento da Procuradoria-Geral da República consta na ADI. Vocês lembram naquela ação indireta de inconstitucionalidade, a 6.096, proposta pela CNTI, ou seja, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. Para quem não se lembra, a CNTI adentrou no STF com ADI, ação direta de inconstitucionalidade, pedindo, digamos, que fosse extirpado o pente fino do INSS como um todo. Mas, infelizmente, a nossa procuradora diz, ou seja, ela acha que é irregular e inconstitucional apenas o artigo 24 da Lei 13.846. Olha, chamado de decadência, o prazo de 10 anos era utilizado pelo INSS para disciplinar o pedido de revisão dos benefícios. Segundo o artigo 103 da Lei 8.213 de 91, os segurados têm até 10 anos para pedir a revisão do ato de concessão da aposentadoria ou da pensão, caso haja erro. O prazo começa a contar a partir do pagamento do primeiro benefício.
há ainda o direito de receber os valores retroativos até 5 anos antes do pedido. O que, na verdade, essa Lei 3.846 traz de novidade é o cancelamento do direito desses valores retroativos. Eu esperava, né, que o parecer final da procuradora Raquel Dodge, né, viesse ao encontro da população, por exemplo, falando assim, dizendo, quem tem mais de 10 anos de aposentadoria não poder ser revisado, né? Por exemplo, aposentadoria rural, aposentadoria pensão por morte, vários outros benefícios, né, que estão dentro da Lei 13.846, mas infelizmente ela viu como inconstitucional apenas essa parte a qual eu citei acima, ou seja, o artigo 24, né, da Lei 13.846. Olha, na prática, com a medida, limita-se a 10 anos o prazo de contestação, né? Ou palavrinha difícil de dizer, hein? Dos segurados, para a maioria das decisões administrativas do Instituto, né? Para o advogado previdenciário Rômulo Saraiva, deixa eu me perdi aqui, gente. A medida é prejudicial, especialmente aos mais pobres, pois faz com que percam a chance de reclamar por seus direitos. Olha, meus amigos, é nessa parte que eu digo para vocês que existe muita controvérsia nessa questão de revisão de benefício. Eu tinha um tio meu, hoje ele é falecido. Toda vez que eu via ele, perguntava: como é que vai, tio? Tô mexendo, levei o INSS pro pau. Vou pedir revisão na minha aposentadoria. Gente, era uma coisa de louco, eu ficava bobo, como que ele conseguia? E geralmente ele conseguia alguma coisinha, aumentar um pouquinho o valor do seu benefício, né? Ou seja, hoje há margem para tudo, né? Tendo um bom advogado, você consegue fazer proeza dentro do INSS, né? Olha, a população, voltando à matéria, né? A população do INSS em boa parte, composta de pessoas analfabetas, com pouca escolaridade e com baixa informação por parte de serviço público. Ou seja, o que ele quis dizer? Que hoje a maioria do cidadão brasileiro alguns têm direito a buscar, né? Mas infelizmente eles nem sabem que tem, né? Por ser de baixa escolaridade. Roberto de Carvalho Santos, do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, afirma que o próprio STF já decidiu sobre o tema. Segundo ele, o Supremo diz que não há prazo para o segurado reclamar de um direito negado pelo INSS, além de garantir o direito de receber os atrasados pelos últimos 5 anos. Mas, infelizmente, essa MP 871 ele tirou o direito desses atrasados, né? Que foi talvez a mudança que teve significativa nessa parte da lei, o artigo 24, né? Para Luiz Guilherme Arcaro, professor de Direito Constitucional da PUC, a medida é desproporcional, pois afeta principalmente o direito de subsistência. Parece algo claro, mas é uma decisão onde o ideal de austeridade pesa novamente sobre os mais pobres. Mostra o quanto aquele que mais precisa do Estado são os primeiros a sofrerem restrições ou violação de direito. Alguém tem dúvida quanto a isso? Quem são os verdadeiros prejudicados com essas revisões que o INSS vem fazendo desde o ano de 2016? É exatamente o mais pobre. Aquele que perde o benefício pode, se você pegar de todos os beneficiários que perderam o benefício no pente fino anterior a esse, né, de 2016, em cima da 767, você pode ver, são segurados, aposentados por invalidez ou que tinham auxílio-doença, que recebiam um salário mínimo. 90% do que perderam os benefícios era dessa maneira. E agora, com o advento, né, dessa MP 871, que hoje já é lei, você pode ter certeza que os grandes prejudicados, infelizmente, mais uma vez, serão aqueles que recebem apenas um salário mínimo. Aí o que acontece? A pessoa perdeu o benefício, entra com ação administrativa, né, para tentar reaver o benefício, não consegue, vai para a justiça. Aí tem, né, um tempo para a justiça resolver, porque olha, pasmem, senhoras e senhores, a maioria de pessoas que adentraram contra o INSS na justiça do último pente fino do INSS ainda está em tramitação. A justiça brasileira, infelizmente, é lenta. Tem pessoas que já faleceram, né, que não conseguiram botar a mão de volta no seu dinheirinho. E de tão lenta que é a justiça, eu vou falar um caso para vocês aqui. Eu tenho um cunhado meu que
ele conseguiu receber um benefício e tal, mas infelizmente ele já faleceu, né? Os atrasados, acredito eu que ninguém vai pôr a mão nisso, porque ele já é falecido. Mas enfim, gente, vocês viram que o parecer da Procuradora-Geral da República é bastante fraco e não agradou a nós. E vamos ver qual será a manifestação do relator lá no Supremo. Lembrando que essa ADI, tem como relator o ministro Fachin, né? O Edson Fachin. Tomara que ele não taque a faca ainda mais no segurado da Previdência Social. E como eu frisei para vocês no começo do vídeo, vamos falar um pouco sobre o PL 8.949 de 2017, né, que visa a dispensar aposentados por invalidez e quem recebe o BPC de passar por perícia médica. É bastante importante a gente comentar nesse tema que a união faz a força. A pressão que nós podemos fazer em cima dos nossos políticos, hoje ela é real. Você pode ligar para eles, né? Você pode mandar mensagem nas redes sociais, você pode entrar no site da Câmara e do Senado para poder pressionar. Até esses dias eu estava assistindo um vídeo do Bernardo, né? E ele comentava que agora não seria chato instalar a CPI da Lava Toga, porque, segundo ele, prejudicaria a tramitação da reforma da Previdência. E daí no vídeo dele ele deixou endereço lá para que os inscritos dele ligassem para o senador do seu estado pedindo para ele se posicionar favorável à reforma da Previdência, né? Só para você ter uma ideia, né? Como tem gente boba na internet, né, que infelizmente ainda não entendeu que a reforma da Previdência vem a prejudicar os mais pobres. E aí, gente, milhares de pessoas ali comentando nos vídeos, sim, hoje eu já liguei para o meu senador, falei para ele que ele tem que votar favorável à reforma da Previdência. Eu também fiz, mas fiz o sentido inverso. O que eu fiz? Liguei para os senadores aqui do Paraná e falei que votem contra a reforma da Previdência. Ou seja, hoje nós conseguimos fazer pressão em cima dos políticos, nós conseguimos saber o que de fato está acontecendo lá em Brasília. Hoje, meus amigos, o PL 8.949 muito provavelmente entrará na pauta, se eu não me engano, às 2 da tarde. Infelizmente, está difícil de caminhar esse PL. Por quê? Quando ele entra em pauta, sempre tem um deputado, um meliante, que vai lá, escreve um requerimento e pede a retirada de pauta, porque acredita que, digamos, que essas revisões que são feitas na aposentadoria por invalidez no BPC inibe fraudes, né? A gente sabe que é bem diferente, que geralmente as fraudes, quem que comete as fraudes, né? Não é aquele coitado do deficiente, não é aquela pessoa que recebeu aposentadoria por invalidez. Se alguém frauda, é porque tem alguém que facilita essa fraude aconteça, né? Mas, enfim, continuem votando. Eu vou deixar na descrição do link uma enquete que está acontecendo lá no site da Câmara, onde é possível você opinar sobre essa matéria, dizer se você é favorável ou não. Graças a Deus, mais de 90% dos internautas que têm visitado o site lá têm votado favoravelmente ao PL, ou seja, que tem autoria do ex-deputado federal Ronei Nemer e é relatado pela deputada Érica Cocai, que já deu parecer favorável a essa matéria, ou seja, ela disse que sim, é importante que dispense, né, o aposentado por invalidez e o BPC de passar por perícia médica. Lembrando que o número de votação ainda está baixo lá no site. Gente, vamos fazer um combinado? Passa esse vídeo para 5 conhecidos seus aí da sua cidade que recebe o BPC ou que recebe a aposentadoria por invalidez. Vamos fazer isso, chegar lá, essa enquete, a ter 30, 40 mil pessoas votando favorável, porque aí mostra o peso do internauta, a pressão do internauta quanto a esse tema. E lembrando, quando você for lá na página dos integrantes dessa comissão, cobre com respeito, cobre com educação, porque a educação, gente, ela cabe em qualquer lugar e é falando educadamente que a gente consegue adquirir o nosso direito. Quando nós falamos com educação, você desarma a outra pessoa não tem coragem de nos maltratar. Agora, quando nós já chegamos com grosseria, provavelmente a outra pessoa também vai revidar dessa maneira. Então, com educação, com carinho, porque mesmo aqueles que pensam
contrário de nós, né, que são contra a aprovação desse PL, ele tem a prerrogativa para isso, ele foi eleito para estar lá, ele não, como diz, ele não entrou por conta própria, nós o colocamos lá, né? E a Constituição lhe dá todo o direito a votar da maneira que ele entender melhor. Por isso, vamos tentar fazer a cabeça deles com educação, com carinho, com respeito, mostrando para eles a importância que esse PL, se caso vier a ser aprovado, vai causar na vida das pessoas, principalmente vai evitar muita depressão e vai dar uma qualidade de vida melhor para quem recebe o BPC e aposentadoria por invalidez, porque não vai estar pressionado, vai poder deitar na cama e dormir sossegado. Eu conheço pessoas que quando vai chegando o dia de ir na agência bancária para receber o seu benefício, a gente não dorme, de medo de chegar lá e dizer ali no caixa eletrônico ali que o benefício está bloqueado. Essa é a realidade de quem recebe um benefício por incapacidade no Brasil. Vamos deixar nossa ideologia política de lado, vamos deixar nossa, digamos assim, se você não gosta do meu canal, tudo bem, mas vamos lá, vamos votar, vamos ajudar nossos irmãos. E principalmente se você tem tio, se você tem vó, se você tem sobrinho, não importa, gente, vamos votar. Mesmo que você seja uma pessoa que não é deficiente, caso eu cito aqui, a título de curiosidade para você que está do outro lado. Nós que estamos lutando pela lei, a maioria das pessoas não tem deficiência e não tem ninguém na família que tem deficiente. Mas está lutando, gente, porque por humanidade, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje, podemos estar perfeito, podemos estar levando as nossas vidas tranquilamente, trabalhando, vivendo de boa, mas ninguém sabe o amanhã. Amanhã poderíamos ser nós a se beneficiar com uma lei dessa, não é verdade? E pensando nisso, acreditando nisso, eu cito Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela fala claramente, nós devemos lutar mesmo que não temos certeza de vitória. E por isso, acreditando nessa frase tão bonita de Santa Teresinha do Menino Jesus, vamos ir em frente e lutar pela aprovação desse PL. Vamos lutar pelos nossos direitos, porque se nós não fazermos isso, não adianta nós ficar ali sentado no sofá na sala ou sentado olhando os carros passar na rua, achando que alguém vai fazer isso por nós. Nós temos que pressionar, nós temos que correr atrás, nós temos que lutar por aquilo que acreditamos. Gente, eu espero do fundo do coração que você dê like nesse vídeo, que você avalie o nosso conteúdo. Eu sei que muitas pessoas já estão irritadas aqui do canal da gente falar sobre esse tema, mas nós vamos lutar, lutar, lutar até vencer o PV, mas nós vamos lutar, né? E deixa o seu like, avalie o nosso conteúdo, inscreva-se, compartilhe com seus amigos, que isso faça a nossa mensagem chegar mais longe. Vou ficando por aqui, qualquer coisa eu volto aqui no canal trazendo mais um boletim informativo. Um abraço a todos, fui.